Nessa aula vamos falar sobre candlesticks. Existem alguns tipos de gráficos, só que vamos abordar apenas a parte do candlesticks. Existem o gráfico de linhas, gráfico de Renko, existem esses tipos de gráficos, mas vamos abordar o candlestick, pois é o que vamos trabalhar daqui para frente. Todo candlestick ele tem suas estruturas e existem dois tipos de candlestick: o candlestick de alta e o candlestick de baixa, né? O candle de alta ele é formado, né? A ideia já nos o candle de alta ele já nos dá uma ideia de que ele está subindo, de que ele pretende subir ou de que ele está subindo, e o candle de baixa ele já dá uma ideia de que ele está descendo. Então todo mercado ele tem essas diferenças entre altas e baixas. Todo mercado, toda estrutura de mercado vai ter a parte de alta e a parte de baixa. A estrutura do candle ela vai conter esses quatro fundamentos, aqui no candle. Todo candle vai ter isso, todo, pode gravar aí, ó. Todos os candles vai ter essa estrutura. A abertura não significa que vai ser nessa ordem, mas todo candle ele vai ter abertura, máxima, mínima e fechamento. Todo candle tem por obrigação ter a máxima, a mínima e o fechamento, certo? Todo candle ele precisa ter essa estrutura de abertura, máxima, mínima e fechamento. Só que não é obrigação que todo candle tenha o corpo e a zona de proteção. A maioria dos candles vai ter o corpo e a maioria também vai ter uma zona de proteção, mesmo que pequena, mas vai ter a zona de proteção. O que vem a ser essa zona de proteção? Muita gente conhece essa zona de proteção como pavio. Muita gente conhece como pavio, como sombra. Também podemos colocar aqui que seja uma sombra. Mas nós vamos entender essa zona de proteção ou esse pavio, essa sombra. Nós vamos entender isso daqui, ó. Isso daqui a gente vai entender e tratar como isso daqui, ó, zona de proteção. Então a zona de proteção seria o pavio e a sombra do candle, tá? Todo candle tem o corpo? Não, e eu vou explicar por que não tem o corpo mais adiante. Então vamos lá. A estrutura a gente viu aqui que ele tem abertura, máxima, mínima e fechamento. Nesse ponto aqui a gente começa já a entender essa estrutura do candle. Um candle de alta e um candle de baixa. Não é obrigação ter a cor verde para um candle de alta. Esse daqui pra gente seria um candle de alta e esse daqui seria um candle de baixa. Então, pela estrutura seria mais ou menos essa ideia: baixa e alta, pela cor, né? E pela estrutura do que a gente vai ver aqui também. Só que essa cor poderia ser qualquer outra cor que eu quisesse escolher. Poderia, por exemplo, ser azul ou amarelo, não importa a cor. A gente precisa saber apenas sobre a estrutura que estamos vendo aqui nesse caso, ó. Isso daqui pra gente é mais importante, essas funções aqui, ó. Esse e esse. Isso daqui são as informações que a gente precisa para identificar se é um candle de alta
ou se é um candle de baixa. E agora, como é que a gente faz para identificar um candle de alta e um candle de baixa? Vamos lá. Todo candle de alta, todo candle de alta, ele vai ter a sua abertura nesse ponto aqui, ó. Aqui pra gente vai ser sempre abertura. Nesse ponto aqui é a abertura. Aqui embaixo a gente vai ter a mínima. Aqui em cima a máxima. E aqui o fechamento. Note que a abertura do candle está abaixo do fechamento. A abertura do candle está abaixo do fechamento. Isso significa que temos um candle de alta, com o fechamento sendo acima da abertura. Ok? Contrapartida, no candle de baixa, a gente vai ter a mesma ideia, podendo mudar a cor. Não é necessário ser vermelho para candle de baixa e verde para candle de alta. O que mais importa para a gente é a abertura e o fechamento dos candles. No candle de baixa, a gente vai ter a abertura nesse ponto, a máxima nesse ponto, a mínima nesse ponto e o fechamento nesse ponto. Essa é a estrutura de um candle de baixa. Sabendo disso daqui, a gente consegue, identificando essa estrutura de abertura, máxima, mínima e fechamento, a gente vai sempre conseguir identificar o tipo de candle que a gente está lidando. Note que a máxima do candle de baixa e o candle de alta, elas vão coincidir, é sempre na parte de cima, e a mínima sempre na parte de baixo. O que vai diferenciar um candle de alta para um candle de baixa é sempre a abertura e o fechamento. Abertura e fechamento. Sempre isso. Isso é o que a gente precisa saber de cada candle. Certo? E aqui a gente consegue ver o seguinte também. Ele deixou abertura, fechamento. Abertura, fechamento. Essa informação que temos aqui, ó, essa informação que temos aqui e aqui, o nome disso é o corpo do candle. Isso pra gente é importante. Corpo do candle. Corpo e corpo. Isso daqui é uma informação importante que a gente precisa levar em consideração também. Contrapartida, já sabemos que isso daqui, que essa informação aqui pra gente é importante também, né? E é o corpo. Isso daqui pra gente é o corpo do candle. E agora, essa informação aqui, ó, que vai ser a nossa zona de proteção. Alguns vão dizer pavio, sombra. A gente vai chamar isso daqui como zona de proteção, tá? Zona de proteção. Ele teve a máxima aqui e o fechamento aqui. Tudo que está aqui dentro é zona de proteção. Aqui dentro desse ponto é zona de proteção, certo? Então temos o corpo, achamos o corpo, máxima, corpo, abertura, fechamento, máxima, mínima. Aqui, abertura, fechamento, máxima, mínima. Corpo, zona de proteção, todos os candles, né? Quer dizer, não vou botar que seriam todos os candles, mas boa parte dos candles, se não a maioria, vai ter a zona de proteção. Às vezes maior, às vezes menor. É importante entender isso. Todos os candles vai ter corpo? Não. Por que não? E eu vou te mostrar agora aqui. Porque não todos os candles vai ter corpo. Digamos, a gente viu o candle de alta, né? Vamos botar aqui, ó, candle de alta. E
candle de baixa. E agora, esse candle, isso aqui é um candle também, é uma forma de candle, né? A gente chama isso daqui de doji. Só que você não vê nesse candle aqui um corpo. Você vê a zona de proteção, você vê a outra zona de proteção. Esse candle, ele teve abertura e fechamento no mesmo lugar. Então, a abertura dele foi num ponto e o fechamento foi no mesmo ponto. Ele deixou uma máxima e deixou uma mínima. Isso é o que importa pra gente. Não deixou nenhum corpo aqui. Perfeito. Esse é um tipo de candle sem corpo. Existem outros tipos de candles sem corpo. E você vai ver mais para frente também esses tipos de candle no material que você vai estar recebendo, que você recebeu. Você vai ver esses candles também, esses outros tipos de candle. Por exemplo, poderia ser um candle do tipo assim, ó. Também é um tipo de doji. Ele não tem corpo, mas ele deixou uma baita zona de proteção. Para cima ele não deixou nada, mas ele teve a abertura e o fechamento no mesmo lugar, e essa zona de proteção aqui. São as coisas que importam para a gente, que a gente vai precisar levar e entender isso daí mais adiante também. Ok, sabendo do candle, a gente já viu o candle, a gente viu a abertura, fechamento, máximas e mínimas, candle de alta, candle de baixa. A gente viu estrutura, né? A gente sabe a abertura, máxima, fechamento, corpo, zona de proteção. E agora a gente precisa entender quais são os caminhos que um candle percorre. A gente não tem como saber, a gente não sabe de fato o que vai acontecer, né? No caso, no futuro, mas a gente consegue meio que prever com algumas informações que a gente vai ter nos candles anteriores. Então a gente tem aqui, ó, esse candle de alta. A gente sabe nesse candle que ele teve uma abertura nesse ponto, uma mínima nesse ponto, máxima nesse ponto e fechamento nesse ponto. Essas são as informações que a gente tem desse candle. Porém, você olhando assim visualmente agora, com o candle fechado, você não consegue saber qual foi o percurso que ele fez para poder chegar nesse candle final. O que pode acontecer dentro dessa estrutura desse candle? Por exemplo, a gente sabe que ele abre aqui. Ele pode, né? Isso são exemplos do que eu estou dando para vocês. Ele pode vir para baixo, voltar, vir mais abaixo, fazer ali a mínima, subir, voltar de novo, ir subindo, voltou, sobe, aí volta aqui de novo, sobe, vai para cima, vai para baixo, vai lá, fez a máxima, voltou, voltou e fechou aqui nesse ponto. Então a gente tem a abertura, o fechamento dele. Se a gente pegar e colocar isso daqui em formato de candle, é como se a gente tivesse pegando, olhando o candle, né, visualmente, ele se formando. Ele fez mais ou menos essa situação aqui, ó. Ele fez mais ou menos isso. Ele abriu nesse ponto, a gente sabe que ele abriu nesse ponto, ele veio para baixo, voltou, foi embaixo de novo, foi em cima, voltou mais um pouco, foi para cima, voltou aqui, foi lá em cima, voltou aqui embaixo. Então ele fica fazendo sempre esses movimentos dentro do candle, né, enquanto ele está em formação, ó. Ele veio mais embaixo, tal, e fechou aqui. Perfeito. Fechou aqui. A gente já tem o candle. Nesse caso aqui, a gente tem um candle o quê? Um candle verde. Então, ele já vai ficar verde automaticamente. A partir do momento que ele abre nesse ponto aqui, ó, e começa a ser operado, ser
aparecer coisas para cima, ele já começa a mudar para cor verde, porque significa que está com fechamento, né? O fechamento está mais próximo de ficar acima da abertura. Então ele começa a ficar para cima e ele vai ficando verde. Ele vai ficando verde, 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 verde e tal, e ficou para cima. Até aqui em cima ele estava verde, só que ele fechou aqui e deixou a nossa zona de proteção aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Isso foi o que ele fez nessa situação. O candle fez isso nessa situação. Aqui primeiro a gente viu isso daqui, né, que ele fez para cima, para baixo. Ele fez um movimento de zigue-zague aqui dentro, sendo que ele fez isso tudo dentro de um candle só. Ele fez isso tudo dentro de um candle só. Fechou aqui, perfeito. Ele vai abrir o próximo candle. O próximo candle ele vai abrir aonde? Nessa região aqui, ó. O próximo candle ele vai abrir aqui. Logo assim que fecha um, ele já dá início a um próximo candle. Aí a partir daqui ele vai começar a fazer a mesma coisa. Ele vai vir para baixo, para cima. Ele vai fazer essas movimentações assim. Digamos que ele abriu aqui. Ele foi para cima. Veio aqui. Voltou. Veio embaixo. Voltou e fechou aqui. O que ele fez? Ele fechou um candle sem corpo. Porém, deixou a nossa zona de proteção aqui, ó. Essas são as informações que a gente precisa. Isso a gente viu num candle de alta. Agora, se a gente olhar aqui um candle de baixa, ele pode fazer a mesma coisa. Porém, aonde está abrindo o candle de baixa? O candle de baixa ele vai estar abrindo nessa situação aqui, ó. A gente consegue saber apenas que ele abriu aqui, que ele teve a máxima aqui, mínima nesse ponto e fechamento aqui. Então a gente sabe que ele teve o fechamento abaixo da abertura, então a gente tem um candle de baixa. Mesma coisa, ele pode ter aberto aqui, veio para baixo, foi em cima, voltou, ficou brigando aqui nessa região, depois veio para baixo, para cima, ficou fazendo esses movimentos aqui até ele conseguir fechar aqui nessa região aqui, ó. Abriu aqui e fechou aqui. Mesma coisa, se a gente pegar o candle e fazer aqui esse tipo de movimento que ele fez, né, nesse zigue-zague, então a gente vai ter ele fazendo isso aqui, ó. Ele fica brigando, 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 até que ele consegue romper para baixo, voltar, e ele fica zigue-zagueando aqui dentro, até que ele consegue fechar. Fechou. Fechamento foi o que? Foi abaixo da abertura. Se foi abaixo da abertura, temos o que aqui? Um candle de baixa. Deixou a nossa zona de proteção e zona de proteção. Ok? Muito tranquilo de entender o candlestick, de saber o que é um candlestick. Eu preciso que você grave bem isso, o que é uma máxima, mínima, fechamento, abertura, para a gente conseguir olhar o gráfico e já ser bem visual essa questão. Aqui está um exemplo dos candles, como a gente estava falando. Então a gente consegue observar algumas situações aqui nesse gráfico. Por exemplo, vamos pegar aqui esse candle vermelho aqui, ó. A gente sabe que ele é um candle de baixa porque ele está vindo aqui para baixo. Ó. Ele teve a sua abertura nesse ponto, seu fechamento nesse ponto. Nesse caso aqui, esse candle ele não deixou nem zona de proteção, ó. Ele só teve corpo praticamente. Já no próximo candle, ele já deixou um pouco de zona de proteção para cima e a zona de proteção aqui para baixo. Grave bem isso, essa zona de proteção aqui, ó, também, além do corpo. Esse candle grande nesse ponto aqui, ele está dizendo para gente, né? Cada candle ele traz uma informação. Mas ele está dizendo para gente que ele quer cair, né? Existem dois tipos de candle e duas formas de candle, no caso, de interpretar esse candle muito grande.
existem duas formas de interpretar esse candle grande. Ou ele vai ser uma indicação de continuação da tendência, ou ele vai ser uma indicação de pausa da tendência, de fim de tendência. Existem essas duas informações que a gente precisa levar em consideração. Mas você vê, ó, que esse candle teve corpo, esse teve um pequeno corpo e esse teve, além de ter um pequeno corpo, ele teve ainda a zona de proteção. A gente pode ver aqui, ó, vermelho é queda e verde é alta. Aqui a gente teve de novo um candle que não deixou zona de proteção aqui. E aqui, ó, ele deixou uma pequena zona de proteção e acabou acima desse ponto aqui subindo. Aqui, novamente, ele deixou um candle grande, porém com uma pequena zona de proteção. Mas ele está te dando a ideia de que ele quer cair. Esses são exemplos que cada candle pode nos mostrar. Quando o candle ele deixa a zona de proteção para cima, para baixo e deixa um corpo pequeno, significa que ele está indeciso. Ele não sabe ainda para onde ele vai. Esse candle aqui ele está indeciso. Ele pode tanto para cima quanto para baixo. Quando entra um candle como esse daqui, jogando o preço para baixo, vindo com um pouco mais de força para baixo, então a gente já começa a ver que está entrando força na venda. Aí ele já deixa aqui, ó, nesse ponto, aquele candle que eu falei que ele tem a sua abertura e fechamento no mesmo ponto. Ele deixa a máxima, a mínima, só que ele deixa a abertura e fechamento no mesmo ponto. Ele fez isso, esse candle, quando ele faz isso, também é um candle de dúvida. Também não é um candle de força, assim, por dizer. Ele é um candle de dúvidas e logo em seguida existe um rompimento dele, dando a ideia de que ele vai continuar. A dúvida que tinha aqui nesse ponto, aqui, quando ele deixou a dúvida, ele rompeu aqui e já mudou, já acabou a dúvida. Ele já rompeu ali, então é queda. Quando ele volta para testar, ó, aonde ele está voltando para testar, naquela região de preço, aonde ele deixou a dúvida. Então é importante entender essa situação aqui, ó. Essa dúvida que tinha aqui, entrou vendedores. Quando entra os vendedores, jogando o preço para baixo, aqui agora já virou a proteção dos vendedores. O preço volta aqui ainda para testar, porém ele continua caindo. Então, esses candles assim de dúvidas, de doji, de spin top, que é o caso desse verde aqui, ó, é dúvida, ele não sabe para onde vai. Ó. Ele vai, ele volta, aí aqui ele briga. Então, essas regiões é importante a gente ter gravado, né? E saber o que pode acontecer quando chegar naquele ponto novamente. Tá? Então, a gente consegue ver diversos candles aqui, formatos dentro de um gráfico. De novo aqui, ó, aquele doji aparecendo, ó, abertura e fechamento no mesmo ponto, deixou uma zona de proteção aqui, ó. Deixou a zona de proteção aqui, a gente marca essa zona de proteção também. Por quê? Porque se ele ficou para baixo, quando ele voltar aqui novamente, pode ser que ele não passe com tanta velocidade. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. A gente faz a marcação aqui e se o preço voltar aqui, pode ser que ele não passe com tanta velocidade ou tanta força. Ele chegou próximo, mas caiu. Ele ainda não veio nessa região de preço aqui testar. Então, a próxima vez que ele vir, ele pode fazer isso daqui, ó. Ele vem, chega aqui ou aqui dentro e volta a cair. Ele fica fazendo isso aqui até ele conseguir subir. Quando ele romper, ele tende a vir testar essa região aqui também, para ver se ela está forte agora na compra e logo em seguida jogar o preço para cima.